Apito Inicial 106. O programa de esportes da Universidade FM. O dia a dia dos clubes maranhenses. O esporte amador. Esporte e saúde. Histórias e personagens. Comentários e opiniões na medida certa. Apito Inicial 106. Onde a bola rola redonda no gramado da informação. A apresentação: Heraldo Moreira e Maísa Pestana. Todo sábado, às 11 da manhã, na Universidade FM. O mundo se move na 106,9. No ar, Apito Inicial 106. O resumo esportivo semanal da Universidade FM. Com Heraldo Moreira e Maísa Pestana. Heraldo Moreira, Maísa Pestana. Meus amigos e minhas amigas do Apito Inicial 106, hoje é 9 de dezembro de 2023, sábado, e a gente começa mais um Apito Inicial 106 aqui pela sua Universidade FM. E a gente começa logo trazendo o bom dia dela e em seguida os destaques do esporte. Muito bom dia, professor Heraldo Moreira, bom dia, Giza Franco, bom dia, Paulo Pellegrini, Socorro Aroshi, bom dia ao nosso querido amigo ouvinte que está acompanhando aí a mais um Apito Inicial 106. Hoje, dia 9, né? Muita coisa aconteceu. A gente tem destaque de campeonato feminino, tem destaque do Sampaio na Conmebol Libertadores, tem também Motoclube, MAC. Por onde a gente começa, professor? Bom, vamos embora, bater uma bola aqui, nós dois, né, Maísa? A gente pode começar pelo que está mais próximo de você, Maranhão Atlético Clube. Vamos lá, o Maranhão Atlético Clube se apresentou nessa segunda-feira, né? Lá na sede social do Parque Valério Monteiro, apresentou o elenco de 2024, que vai defender as 4 cores, né? E vai defender o título de campeão maranhense. Inclusive, os discursos que aconteceram nessa apresentação foram todos nesse sentido, de que o Maranhão tem o intuito de chegar para brigar na frente mesmo e defender esse título de campeão maranhense. A equipe iniciou os treinamentos, inclusive já realizou algumas movimentações táticas durante essa semana, que foi marcada por treinos em 2 períodos, né, na sua maioria. Afinal, a comissão técnica tinha o intuito de começar esses treinamentos antes, mas só agora foi possível, né, que se iniciasse esses treinamentos por conta das obras que estavam acontecendo no gramado. Então tem muita coisa ainda para acontecer, mas o Maranhão já está se movimentando com bastante intensidade, como também está acontecendo lá no CT Pereira dos Santos, né? O Moto também está trabalhando em 2 períodos. Os 2 times já estão se organizando aí para essas competições do primeiro semestre, principalmente para o Campeonato Maranhense, né? Os 2 times que chegaram à final nesse ano de 2023. O Moto já começou também os trabalhos no mesmo dia até que o Maranhão, na segunda-feira da semana passada. Já estão com os trabalhos bem adiantados, aquela avaliação física, aquele começo de trabalho tático, os treinadores já mostrando qual deve ser a sua filosofia de trabalho dentro de campo, enfim. A preocupação fica por conta do Sampaio, por isso a gente vai deixar o Sampaio por último. Sim. Porque o Imperatriz só começa a trabalhar também na segunda-feira que vem. Mas já tem um plantel. Sim. Já é conhecido, já foi divulgado alguns nomes bastante conhecidos do torcedor do Imperatriz e do futebol maranhense em geral, algumas figuras completamente desconhecidas ali da 3ª divisão, 2ª divisão do futebol cearense. Então são apostas que o Imperatriz está fazendo, ok, mas já tem uma certa cara o time do Imperatriz. Agora, e o Sampaio? O Sampaio a gente não sabe quem foi demitido, quem foi contratado,
quem renovou? Não sabemos absolutamente nada, Maísa. Professor, o que a gente sabe é de outros clubes que já começaram a anunciar jogadores que eram titulares dessa equipe do Sampaio, que foi rebaixada para a Série C, e também que alguns jogadores da base estão subindo, né, para o elenco. Então, a princípio, reformulação total, né, do elenco. E o que é natural em função da queda orçamentária, né? Uma coisa é você estar na Série B e outra coisa é você estar na Série C. Começa por aí, porque a cota da televisão da Série B é altíssima. Na Série C, para que se tenha uma ideia, mas a gente ainda não sabe nem quem é que vai transmitir a Série C do ano que vem. É aquele mesmo problemática da Série D também. Né? Exatamente. Então você não sabe quem vai transmitir, quanto vai pagar para os clubes. Então há uma queda brutal de receita. E aí, é claro, era natural que o Sampaio não permanecesse com a maioria dos jogadores, porque ao contrário do que aconteceu no início desse ano, em que ele manteve metade do elenco do ano anterior, esse ano a expectativa é inversa, porque não tem como pagar salários de jogador de Série B estando na Série C. E aí surgiu até essa semana a informação de que o Pimentinha talvez não continue na equipe do Sampaio, porque o Sampaio teria ofertado para a permanência dele uma redução salarial proporcional à queda do time, e ele disse que não aceita a redução de salários. Disse inclusive que já tinha outras propostas, e aí o presidente Sérgio Frota teria dito para ele, então vá atrás da outra proposta, porque aqui para ficar tem que reduzir o salário. Então, muita expectativa com relação à segunda-feira. Essa questão da diminuição da renda, né, do Sampaio, e da impossibilidade de manter alguns jogadores e alguns jogadores importantes e que foram importantes, que vêm sendo importantes para o Sampaio, porque acaba que são contratados vários jogadores, vêm milhares de jogadores para cá para o Sampaio, mas no final de tudo a gente acaba tendo que resolver com Eloy Pimentinha, né? Sempre. É brincadeira. E aí a gente tem como experiência outros clubes, né, que já passaram por situações como essa. Por exemplo, o Cruzeiro, que já tinha acertado a renovação com o Fábio e que o jogador não aceitou a redução de salário, o time mandou ir embora, né? E a gente vê onde o Fábio está agora e onde o Cruzeiro estava agora no campeonato. Então a gente tem aí essas duas situações. Será que não era interessante investir no Pimentinha, que é um jogador identificado e que já realizou muitas coisas pelo Sampaio? Ou será que é esse momento de pode ir, vai atrás da tua carreira, das tuas propostas, e a gente vai seguir com outro jogador, né? Da parte da torcida há um sentimento misto. Uma boa parte o considera um ídolo, e ele de fato para a torcida do Sampaio, é uma referência em jogadas bonitas, em gols, em títulos, mas de outro lado tem uma parte do torcedor do Sampaio que está muito chateado, porque esse ano de 2023 ficou muito evidente que o Pimentinha só joga fora quando quer, ou quando ele decide viajar, e ainda assim vai, mas não joga efetivamente, não produz lá fora o mesmo que produz aqui no Castelão. E mais que isso, surgiu uma conversa no momento de crise lá do Sampaio, inclusive que gerou a demissão do Marcinho, por exemplo, de que um dos fatores do problema do grupo do Sampaio estar rachado era por isso, porque o Marcinho teria cobrado do comando do Sampaio porque que ele, que era melhor jogador tecnicamente do que o Pimentinha, contribuía mais pro time, jogando no meio de campo e jogando todas as partidas dentro e fora de casa, tinha que viajar e Pimentinha não. E isso teria rachado o grupo e tal. Então o torcedor tá sabendo disso também. Então há um sentimento misto aí. Alguns que querem a permanência do Pimentinha por tudo que ele representa para a história do Sampaio, outros que acham que tá na hora mesmo dele pedir o boné e cair fora. Vamos ver o que acontece. A expectativa é pela segunda-feira. Agora, o ano de 2023, eu tenho dito, Maísa, que é um ano para ser esquecido pela torcida do Sampaio e para ser lembrado pela direção do Sampaio, para que não repita os mesmos erros da temporada 2023 nas temporadas futuras, principalmente com relação à contratação de treinadores, de jogadores. Foram muitos erros.
Treinador parece que já acertou o Sampaio. O treinador que está vindo aí do São José vem de uma campanha muito boa no Brasileiro, no Gaúcho, já tinha inclusive renovado com o São José para 2024, graças ao bom trabalho que estava fazendo, e o Sampaio atravessou e está trazendo ele. Está investindo, é uma aposta. É mais ou menos quando o Léo Condé chegou aqui pela primeira vez, vindo de uma campanha boa no futebol mineiro, mas era desconhecido. Foi uma aposta que deu certo. Tá aí, o Léo Condé fez uma falta enorme esse ano, a equipe do Sampaio fez sucesso no Vitória. Agora, precisa acertar com relação aos jogadores, porque foi um ano terrível, até mesmo naqueles esportes em que a gente esperava o Sampaio ganhar alguma coisa, não ganhou, né? A LBF foi vice-campeão, na Libertadores de Beach Soccer foi eliminado nas quartas de final, o Campeonato Feminino perdeu nos tiros penais para a equipe do IAP. Enfim, foi um ano realmente desastroso. Parece que aquela sina do centenário, parece que no ano do centenário nenhum time consegue conquistar nada. O Sampaio parece que foi atropelado também por essa sina, né, Maíra? Professor, eu tenho dificuldade em acreditar que seja fruto do destino, né? Algumas coisas elas podem ser evitadas com planejamento, por exemplo. E a questão da montagem do elenco do Sampaio e de não saber muitas coisas, ainda teve a especulação, ainda está tendo a especulação, né, de que a primeira contratação, o primeiro anúncio do Sampaio seria o Edrean, né? Sim, e a torcida chegou a ser comentado, mas depois não foi confirmado. A torcida acabou recuperando alguns comentários dos jogadores quando do rebaixamento do Sampaio. Enfim, tá uma coisa meio complicada, né? E essas primeiras movimentações que ainda não são oficiais, mas que a gente percebe e que tem acesso à informação, é que o Sampaio talvez não esteja atento à magnitude que vai ter o Campeonato Maranhense desse ano, por exemplo, né? Sim. Nos pesos das contratações, enfim. Aquilo que a gente já disse aqui em outra oportunidade, além do Sampaio estar fragilizado e se reestruturando, recomeçando o trabalho, os adversários se fortaleceram. Então a vida para o Sampaio nessa temporada de 2024 não vai ser fácil. Bom, vamos falar agora, Maísa, de dois outros assuntos. Primeiro, Federação Maranhense de Futebol. Essa informação é exclusiva, viu? Só o apito inicial 106 tem. Vamos divulgar agora. O Chapadinha vai mandar os seus jogos em Chapadinha. Essa informação foi confirmada ontem à noite pelo vice-presidente de competições da Federação, o Hans Nina. Só falta oficializar, apresentar os laudos e tal, a parte burocrática da coisa. Mas está confirmado. Chapadinha mandará os seus jogos lá no estádio municipal da cidade de Chapadinha. E a outra notícia que eu quero comentar com você, mas que você certamente está acompanhando, é o imbróglio na CBF, né? A terrível crise na CBF, com presidentes banidos do futebol, com o presidente afastado por assédio e agora presidente afastado por ilegalidades na eleição, uma zona, né? A CBF virou um balaio de gatos. Aliás, sempre foi, né? Tiraram o pano de cima do balaio de gatos. Os gatos apareceram, mas que já era há algum tempo já, A gente já ouvia os miados. Né? A gente só já não tinha certeza se os gatos estavam lá dentro. Faltava abrir a caixa, né? Isso. Enfim, fazendo analogias para tentar tirar o peso dessa situação, né? Porque é uma sequência de presidentes afastados, banidos e o país do futebol, né? E as contradições de tudo isso, mas acredito que para explicar isso de maneira até mais qualificada, professor, acho que só o senhor mesmo pelo conhecimento jurídico, né, das situações, porque a gente já teve vários crimes cometidos, digamos assim, corrupção, ilegalidades, assédio moral e sexual, é complicado, né? O grande problema, mas é porque a CBF, a exemplo das federações estaduais, elas vivem às custas do futebol, mas sem fazer praticamente nada ou quase nada
em prol do futebol. Elas se alimentam do futebol. Como é que você deve lembrar, eu não lembro, aquelas relações que tem lá na biologia, em que o animal se alimenta do outro, simbiose, não sei o que e tal. Eu não lembro qual é essa. Eu acho que é parasitose. É algo nesse sentido. Nesse parasita. A CBF é o parasita do futebol. Ela se alimenta do sangue do futebol, é o carrapato, né? Se alimenta do sangue do animal, que é o futebol, mas não dá nada em troca, porque não é um mutualismo, né? No mutualismo é que é uma troca, né? Um animal ajuda o outro. Ali não. A CBF e as federações, elas se alimentam dos clubes, do dinheiro do torcedor, de tudo, dos patrocínios e tal, mas não dão retorno quase nenhum, porque se aproveitam do futebol para se locupletar. A verdade é essa. Seja com mordomias, seja com, talvez, isso aí a gente não tem prova, né? Coisas escusas, mas mordomias demais, salários absurdos. Um salário de um presidente de uma federação hoje é na casa de R$80 mil, pô. É uma brincadeira isso. E fora as viagens e hotéis cartões e corporativos e farras e isso e aquilo, tudo com dinheiro do futebol. Isso precisa ser escancarado, isso precisa ser revisto. Aqui na nossa federação, o presidente atual, ele entrou para ser um interventor, para tirar o anterior, porque estava se perpetuando no poder. E ele também está se perpetuando. Quer dizer, tirou um para botar o mesmo. Não é? A situação não mudou. E aí a gente fica na expectativa de que algum dia, esse é o segundo ponto, alguém consiga demonstrar, Maísa, que já que o futebol é considerado um patrimônio público, ainda que a CBF seja uma entidade privada, como ela vive às custas, se alimenta do futebol, ela tinha que prestar contas desse dinheiro. Não o balancete que é divulgado todo mês, o balanço anual, isso não. Mas o dinheiro do futebol, ele é do povo brasileiro, porque o futebol é um patrimônio do povo brasileiro, é a paixão do brasileiro. Então, tinha que ter um controle, uma fiscalização maior para acabar com essas coisas estranhas, absurdas, e que esse dinheiro fosse reinvestido no futebol. A CBF é superavitária, são bilhões todo ano que sobram. Isso é só o que é demonstrado, é só o que aparece. E esse dinheiro não volta para o futebol. Ele sai do futebol, é conquistado graças ao futebol, mas não volta como benefícios, como vantagens para o próprio futebol. Não há essa retroalimentação. Então, é complicado porque assim, o que a gente vê com a Universidade Federal, que é uma universidade pública, os recursos são investidos e os alunos devolvem em serviços para a comunidade, por exemplo, com estudos, pesquisa, né? E isso acaba voltando para a comunidade. E a gente não vê essa contrapartida vindo das confederações de futebol, principalmente a brasileira, né? Investimento, a gente vê sempre atletas precisando fazer vaquinha, precisando de apoio de todos os lados, né? E nunca de quem precisava apoiar para de fato conseguir, né, êxito. Mas quando esse é conquistado, claro que as federações aparecem, né, para dizer que apoiaram, que estavam juntos, que é um trabalho conjunto, e quando na verdade não é, né? Uma outra notícia importante que chega nessa seara nacional, Maísa, mas que pode afetar o time do Sampaio, é algo que eu particularmente acredito que não vai acontecer. Mas há a possibilidade. Como é fato jornalístico, a gente tem que relatar. O Botafogo apresentou ao STJD um dossiê da arbitragem brasileira, mostrando que há erros e que esses erros não são erros por ignorância, por desconhecimento, e sim por corrupção. E aí, um choque, né? O STJD pode, porque esse é um dos pedidos do Botafogo, o STJD pode determinar à CBF que não rebaixe ninguém na Série A, por causa desse dossiê, porque o dossiê só se refere à Série A. Só que, obviamente, que se fizer isso, o natural, o justo, o correto seria não rebaixar ninguém em nenhuma série.
e aí o Sampaio seria beneficiado. Então, no ano de 2024, a gente teria um campeonato brasileiro com 24 equipes nas séries A e B, e não com apenas 20 equipes. Eu acho que isso não vai acontecer. O STJD não vai determinar isso. Mas existe a possibilidade. A gente está noticiando o fato. Existe a possibilidade de que o Sampaio, então, não seja rebaixado se o STJD acatar o pedido do Botafogo para a Série A e a CBF decidir estender essa decisão para a Série B. Mas é algo assim, é o se, quer dizer, é muito condicional, não é? Muita coisa que tem que acontecer. Aí, como diz um amigo meu, se a minha mãe nascesse com 3 carreiras de peito, era uma porca. Então é meio por aí, né? Se. Muito difícil de acontecer. Professor, e assim, é uma situação que a gente brinca, né? Falando que é um choque, porque vem acontecendo há muitos anos e que há muitos anos vem ficando mais escancarado ainda. As conversas no VAR são divulgadas, nada acontece e vai continuar não acontecendo, porque eu acredito que essa reclamação do Botafogo realmente não vai surtir efeito, né? Porque o campeonato já foi decidido em campo, e digamos, e sejamos muito claros que por incompetência do Botafogo, o título foi do Palmeiras, por completa incompetência do Botafogo, que não conseguiu manter uma vantagem que chegou a ser de 2 dígitos, né? Entre os 15 pontos, né? Ou 16, acho que chegou a 16 pontos de diferença. Até no grupo de pesquisadores, historiadores do futebol, o RSSF Brasil, eles fizeram um levantamento no mundo. Foi a maior pipocada do mundo, essa do Botafogo. Nossa, nenhuma equipe tinha conseguido abrir uma vantagem tão grande e perdido o título no final do campeonato. É absurdo. E aí eu vejo o John Textor nessa postura de a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. E aí ele escolheu a arbitragem, que é um alvo muito fácil, porque é uma área aqui do futebol brasileiro que tem muitas falhas, e falhas claras, vistas assim grosseiramente, né? Mas é como a Leila falou, né? Eu acho que a Leila tem aquela... Leila do Palmeiras. Do Palmeiras. Tem aquela arrogância, né? Que é mais apontada fortemente em mulheres, quando existem, mas vários presidentes do futebol brasileiro são arrogantes. E ela teve uma fala falando que ele estava um pouco histérico, que ele estava descontrolado, que ele estava descompensado. Eu achei bastante simbólica, né? A primeira vez que eu acho que uma mulher coloca um homem como histérico. Como histérico, é verdade. no Brasil. É o contrário. Mas... Agora, vou dizer um negócio, eu ainda prefiro o Textor colocando a culpa na arbitragem, porque é factível, do que, por exemplo, na imprensa ou na torcida. Porque aí não é factível, aí não é defensável. Você defender que a culpa foi da arbitragem é defensável. Agora, dizer que a culpa é da torcida, que a culpa é da imprensa, aí não dá. Não dá pra isso engolir. Realmente não dá. Até porque a imprensa até joga. O professor Heraldo estava inclusive marcando gol, né? Tava lá no Selma hoje, 32º Jogos Amigos do Mauro Fecuri, né? É uma tradição aí, 32 anos, o Mauro Fecuri faz questão de, num dos sábados de dezembro, reunir todos os amigos e os principais professores, diretores do Selma, faz uma grande festa, gira o dia todo. Começou com o futebol e eu jogo no time dele, eu sou artilheiro do time dele, do Mauro Fecuri. E o Nacional e Juventude, ganhamos o jogo 5-3. Eu não joguei onde eu gosto de jogar, que é do meio pra frente, tive que jogar do meio pra trás, mas ainda assim ainda deu pra fazer um golzinho. É bom quando a gente tem um sistema defensivo com qualidade também pra sair com a bola, pra né? Poder sair jogando, exatamente. Mas é isso, Maísa, 11h27. Minha cara Giza Franco, vamos logo ao nosso intervalo ou não? O que você prefere? Quer os ODDs? Só que os ODDs, tu tem 365 aí, porque o meu celular acabou. Posso abrir aqui agora, professor. Pronto, só pra gente ver. Também não tem jogo, não tem, só fora. Brasileiro acabou. Então não tem ODD hoje, não tem, porque não tem jogo aqui pra Você gente faz apostar. sua própria ODD, manda pra gente onde vai ser a pelada hoje, que a gente escolhe quem tem a maior Pronto, então eu vou fazer ganhar. a minha ODD, eu vou disputar um torneio agora à tarde, lá na Real Promoções, no Turu. A gente faz uma vez por ano um torneio interno lá, separa o grupo, que é grande,
em 4 times. E eu acredito que o meu time vai ser campeão hoje. Olha, eu não sei quem compõe esse time, mas se os atletas do seu time estavam ontem no aniversário do grande Evandro Marques, que eu acredito que seja essa mesma pelada, alguns estavam. Tem gente que vai precisar de departamento médico. E eu só não fui porque ele me convidou, e eu pedi desculpas a ele, mas disse que não podia ir, porque ontem eu tinha que compromisso, meu Deus, era um compromisso, sim, era a reunião do escritório, porque amanhã é a confraternização do escritório e a gente precisava acertar alguns detalhes e tal, e aí eu tive esse compromisso profissional, não deu para ir, mas receba o meu abraço, querido Evandro Marques. Eu vi as fotos lá no grupo da pelada lá, a galera tava bem. Todas. Festa com Evandro é farta, né? Festa com Evandro é sempre, professor. É porque sobra, né? Muita comida, muita bebida. Tem que ter uma pimentinha, uma farinha. Ele ofereceu a pimenta que ele mesmo fez. Que ele faz, é muito boa, por sinal. Já experimentei. Arde só um pouco. Então, sem odedês, minha cara Giza Franco, vamos pro intervalo e na volta a gente tem aqui participação de ouvintes, tem Esporte Amador, Esporte à Saúde, tem o quadro Onde Anda, que hoje vai ser com o grande craque Neguinho, lembra do Neguinho, do Sampaio Correia, o primeiro título brasileiro do Sampaio em 1972, campeão brasileiro da 2ª divisão. A final foi para a disputa de tiros penais. Na época, Giza, podia o mesmo jogador bater todos os tiros, e o Neguinho disse: eu bato. Bateu e converteu os 5. O cara lá do time, acho que era Botafogo da Paraíba, né? Eu acho que era. Acho que era Botafogo da Paraíba. Atlético de Alagoinhas, era, Paulo? Eu não sei porque eu não sou dessa época. Paulo lembra. É Atlético de Alagoinhas. Eu sei que o cara lá bateu e perdeu. E o Neguinho foi e fez os 5. Detalhe, zagueiro. Nem era atacante, zagueiro. Então é um ícone da história do Sampaio e vai bater um papo hoje com o Hugo Saraiva, daqui a pouquinho no segundo bloco. Mas vamos ao intervalo, Giza. Estamos apresentando Apito Inicial 106. Descubra a profundidade do amor divino neste Natal, com o livro Natal, Nasceu para Nós um Menino. Este livro ilumina nosso coração, com a certeza de que nós somos amados por Deus. Com um texto simples e lindas ilustrações, é uma ótima opção de presente neste Natal. Natal Paulinas, se tem amor, então é Natal. Rua de Santana, 499. Telefones 3232-3068 e 98403-9706. Você está ouvindo Apito Inicial 106. Logo mais na Universidade FM, meio-dia o Samba Pede Passagem. 2 horas Super Tarde 106. 6 horas Noite 106. Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro, sou nota máxima no MEC. Estamos de volta. Apito Inicial 106.
Agora 11h33, estamos de volta aqui com o seu apito inicial 106. Temos ouvintes aí participando, Maísa? Temos ouvintes mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp da Rádio Universidade FM. O Raimundo Pinto, lá de Brejo, enviou pra gente: bom dia, dupla, tô ligado, apito inicial com o professor Heraldo Moreira e Maísa Pestana. Raimundo Pinto do Brejo, Maranhão, Brasil, mandou avisar que Chapadinha é perto de Brejo, viu, professor? Tem gente aqui nos informando também, o Paulo Pellegrini acabou de passar a informação que não foi nem Botafogo da Paraíba, nem Atlético de Alagoinhas, foi Campinense da Paraíba. Foi quase. Eu sabia que era Paraíba. Mas a gente estava no rumo. Errei de time só. Campinense, que fez a final do Campeonato Brasileiro de 72, o Brasileirinho, como era chamado na época, contra o Sampaio Correia. Bom, agora em cima das 11h34, vamos começar a girar com a equipe aqui do apito inicial 106, Socorro Arocha, Natália Ribeiro e essa galera que nos ajuda aqui sempre com o programa. Vamos agora a uma matéria sobre esporte amador com a Socorro Arocha. Apito inicial para esporte amador. 6 movimentos. Primeira puxada, transição para a segunda puxada, finalização da segunda puxada, a extensão, encaixe e a recuperação foram decisivas para que o jovem Isaac Correia, de apenas 14 anos, no arranco, garantisse a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico Sub-17. O jovem talento vem se destacando no universo dos halterofilistas, nome dado aos praticantes da modalidade. Mas nem sempre foi assim. Como todo garoto, seu sonho era ser um grande jogador de futebol. Até praticou por um tempo, assim também como outros esportes. Mas se identificou mesmo foi com o levantamento de peso olímpico, o LPO. Então, antes de conhecer o LPO, né, eu pratiquei outras modalidades como mesmo o futebol. Tinha um sonho quando era guri de ser jogador de futebol. Pratiquei jiu-jitsu, natação. Mas quando eu comecei no levantamento, eu achei um esporte desafiador. E eu vi que eu tinha um grande potencial, né? Que quando criança sempre fui fortinho, grandinho. E meu professor viu um potencial em mim, meus pais viram também, minha família, e depois nunca mais parei de praticar. Isaac enfrenta grandes adversários. No entanto, precisa superar outros desafios. Então, os grandes desafios do LPO para mim são quebrar meus recordes e aumentando os pesos na barra gradualmente e sempre tentar vencer o meu nervosismo na competição, que é sempre difícil, nunca é fácil competir e é um momento onde a gente está sozinho, né, na plataforma e dá sempre o melhor na competição. Mas não foi nada fácil para o menino prodígio, que desde os 9 anos de idade vem se dedicando à modalidade e nessa sua primeira participação em um torneio nacional já mostrou que tem um caminho desafiador pela frente. Eu me preparei bastante para essa competição, sabia que seria um momento difícil por ser minha primeira competição nacional, mas com o trabalho feito e a preparação pelo meu treinador, estávamos tranquilos para qualquer resultado. E o importante era ir lá fazer o melhor que eu tinha, o que eu tinha treinado durante um bom tempo, e graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui fazer os 6 movimentos, não errei nenhum e consegui o segundo lugar, com uma diferença bem pequena, apenas de 2 quilos para o primeiro lugar. Para o ano de 2024, Isaac já projeta grandes oportunidades e tem grandes expectativas, principalmente de ser campeão. Ganhar o brasileiro é meu próximo passo agora, né? Meu próximo objetivo. E claro que trabalhando duro junto com o meu treinador, esperamos que em breve eu possa ser convocado para uma seleção brasileira e possa defender não só o Maranhão, mas o país em uma competição internacional. Eu sonho também daqui a alguns anos ir talvez para uma Olimpíada e ser medalhista. Eduardo Roberto, o Dudu do LPO,
diretor técnico da Federação Maranhense da modalidade, falou que com disciplina e muito treino, o futuro do Isaac é cada dia mais promissor. É uma criança que ainda está em processo de desenvolvimento e ainda vai evoluir muito dentro do esporte, né? Tem uma estrutura física muito boa e que a cada treino é respeitado essas adequações. Ele sempre mostrou bons resultados, uma cabeça tranquila para os campeonatos, e eu acho que em relação à decorrência de todo o processo, como foi o desenvolvimento dele, era bem o natural ele ter um bom resultado, né? No campeonato nacional, que é a competição mais importante, né? Que é o Brasileiro Sub-17. O maranhense foi o atleta mais jovem a arremessar 100 quilos, é campeão Sub-17 na categoria até 89 quilos e conquistou a medalha de ouro na Copa Norte-Nordeste, além de ser campeão da 3ª edição da Copa Professor Dimas de levantamento de peso este ano. Agora Isaac vai competir pela 4ª Copa Dragos de levantamento de peso, que acontece hoje e amanhã aqui em São Luís, com grandes chances de pódio. Socorro Haroshi para o apito inicial 106. Beleza, excelente a matéria da Socorro Haroshi. Parabéns, né, Maísa, para o nosso conterrâneo, ganhando um vice-campeonato mundial num esporte que a gente não tem, assim, tradição, não ouve falar, né? Fisiculturismo aqui não é muito expressivo, pelo menos que eu saiba. O levantamento de peso olímpico, né, no caso. Sim. Hoje, inclusive, tem uma competição, eu vou até confirmar aqui o nome da competição, que vai ter uma competição de levantamento de peso olímpico aqui em São Luís hoje. É uma modalidade que vem se difundindo bastante, tem alguns boxes de crossfit e também lugares especializados no levantamento de peso, né, que estão fazendo espalhando esse esporte, né? E estão rolando. Criando a cultura, né? Criando essa cultura. Legal. O treinador dele é um exemplo disso, né? O Dudu LPO é um dos que tem bastante expressão nessa área. Isso é a 4ª Copa Dragos de levantamento de peso nas categorias Sub-13, Sub-17, Sub-20, Adulto e Master. 9 e 10 de dezembro, a 4ª Copa Dragos de levantamento de peso. Então, nesse final de semana, eu tô tentando achar aqui mais informações, né, no local. A Maísa, Gisa, ela já fez quase tudo quanto é esporte que existe. Não sei se chegou a fazer levantamento de peso. Tá fazendo? Não falei? Ela já fez futebol, vôlei, basquete. Basquete ela é fera. Foi seleção maranhense e tudo. Joga aqui na UFMA, basquete, enfim. Mas agora, jiu-jitsu, quase tudo quanto é esporte que tu imaginar. Pergunte, Maísa, já fez? Já fiz. Se não fez, tá fazendo. E o levantamento de peso é um dos esportes do CrossFit, né? Que é levantamento de peso, a ginástica e cardio funcional, né? Não sei se estou falando besteira, não sou especialista e nem praticante assim assídua, mas o levantamento de peso é um desses esportes que o CrossFit agrega. Essa competição, a 4ª Copa Dragos, está acontecendo no Sports Village, que é no Calhau. A programação para o sábado começou às 7 horas da manhã e termina às 18 horas com a categoria Master masculino. Tivemos Sub-13 feminino e masculino, Sub-17 e Sub-20 já. E vamos iniciar Master feminino às 14 horas a pesagem e às 16 horas a competição. No domingo, a competição começa às 7 horas da manhã com a pesagem do adulto feminino e finaliza com o adulto masculino competindo às 10 da manhã, professor. Maravilha! Bom, vamos lá então para mais uma matéria aqui dentro do apito inicial 106. A Natália Ribeiro vem agora aí com o quadro Esporte é Saúde. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Maísa. Vocês conhecem a bocha? Esse esporte tem como objetivo o lançamento de uma bola para que ela chegue o mais próximo do alvo. Marca ponto quem chegar mais perto. Durante os dias 27 de novembro e 2 de dezembro,
4 paratletas maranhenses estiveram representando nosso estado nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. O treinador da equipe, Gabriel Leal, que está com os paratletas desde o ano de 2019, conversou com a nossa equipe e nos contou um pouco do trabalho realizado. Ele começa nos contando o resultado da participação da equipe na última competição. As Paralimpíadas Escolares é o momento de maior felicidade dessas crianças. Desde o ano passado existem as regionais dos Jogos, onde todo o Nordeste faz uma competição para assim classificarem os 2 melhores de cada classe, deixando a fase final em São Paulo ainda mais disputada. Por isso, essa competição deste ano, de 2023, foi a melhor participação do Maranhão nos Jogos, pois nós fomos com 4 atletas e voltamos de lá com 3 medalhas. Foi o melhor resultado do Maranhão na bocha desde a primeira participação. Sobre os preparativos para o ano de 2024, ele nos fala os objetivos da equipe. Ano que vem, sonhamos com a segunda participação do Maranhão em competições fora da idade escolar. Teremos o Campeonato Brasileiro de Jovens e o Campeonato Brasileiro Adulto. Competições extras que poderão colocar nossos atletas em competições internacionais, colocando o nome do estado ainda mais alto e dos nossos atletas, né? Tendo também nossa competição escolar, que é o GEMES, que engloba todos os municípios do estado, as regionais das Paralimpíadas, que acontecerão aqui no nosso estado, no mês de maio, e a fase nacional, que acontece todo ano em São Paulo, no mês de novembro. O treinador nos conta ainda como o esporte tem ajudado na vida dos paratletas. A bocha é o esporte paralímpico mais amado. Os nossos próprios atletas são testemunha disso. Pois a bocha, ela consegue abraçar todas as pessoas com deficiência, sendo elas com um grau de comprometimento mínimo até um grau de comprometimento bem alto mesmo. Nós atletas somos prova disso. Atletas que antes não interagiam com ninguém, chegavam lá, ficavam só quietinho na deles. Hoje eles são apaixonados pelo momento de estar lá, não só pelo jogo em si, mas pelas amizades que eles fizeram dentro do grupo. Certo? Não é uma questão só de saúde física, mas também a parte da saúde mental deles, que é o mais importante. A equipe tem o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que auxilia com transporte, passagens aéreas e espaço de treinamento. Vamos conhecer um pouco mais desse esporte e apoiar os nossos atletas? Natália Ribeiro, para o programa Apito Inicial 106. Esporte é saúde. Benefícios da prática esportiva. Vamos falar de uma bela iniciativa que já beneficiou centenas de crianças ao longo de 6 edições. Eu falo do projeto Educação e Esporte. Projeto de cunho social que leva educação e prática esportiva para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Desde 2016, esse projeto vem fazendo a diferença na vida de crianças da região metropolitana de São Luís. E o grande diferencial dessa iniciativa é justamente conseguir unir educação e esporte. Vale ressaltar que as crianças contam com um acompanhamento de profissionais de educação física nos treinos de futebol e também de acompanhamento educacional com aulas de reforço escolar. A pedagoga Lourdes dos Anjos Soares ressalta a importância desse projeto como ferramenta de mudança de vida de crianças e jovens. O esporte ele é uma ferramenta de grande importância para promover a inclusão de crianças e jovens nas comunidades, principalmente as mais carentes em estado de vulnerabilidade social. Pensando em tudo isso, o projeto Educação e Esporte, que já está na sua 6ª edição, ele vem mudando a realidade de mais de 500 crianças e jovens atendidos ao longo desses anos. Tudo isso vem proporcionando o desenvolvimento socioemocional, integral, que visa educar e libertar essas crianças e jovens da ociosidade, do caminho das drogas e da violência que assola as nossas comunidades. Que bela iniciativa é esta, professor Heraldo e Maísa. Eu sou Socorro Harouchi para o Apito Inicial 106.
Maravilha, nós tivemos aí, na realidade, antes da matéria sobre esporte e a saúde, que foi inclusive com a Socorro Aroche, a Natália Ribeiro fez uma outra matéria sobre o esporte amador, a campanha vitoriosa aí do handebol maranhense pelo mundo. Agora a gente vai para um outro quadro. Foi a de bocha, professor. Foi bocha. Tá. Porque eu já joguei também. Essa me pegou. E eu pensei que bocha só tinha lá no interior de São Paulo, mas não. Aqui tinha o Círculo Italiano, lá na Pizzaria Internacional. Tinha uma grande amiga que o pai dela era italiano e a gente jogava bocha lá. Mas tu ia, nessa época, eu tenho certeza, mais pela pizza do que pela bocha. Com certeza. E hoje em dia também. Bom, agora a gente vai para o quadro Onde Anda, que é produzido pelo nosso parceiro aqui, o historiador Hugo Saraiva. A propósito, ele está devendo o livro pra gente sortear para os nossos ouvintes. O problema, você sabe qual é? É que ele vendeu todos os livros. Todos os livros. Do último que ele acabou de lançar, já está esgotado, ele está esperando uma nova edição. E dos anteriores, ele só tem os exemplares de uso dele. Ele tem que mandar, e ele não quer mandar imprimir novamente, porque ele quer dar uma repaginada, quer dar alguma atualizada em algumas informações e tal. Mas não está esquecido não, viu? O ouvinte aqui do programa Apito Inicial 106, assim que tiver disponível, a gente vai sortear um livro por mês aqui do Hugo Saraiva. E ele traz a matéria agora com o grande zagueiro Neguinho. Infelizmente hoje o Neguinho tá vivo ainda, tá com saúde, graças a Deus, mas tá completamente cego, perdeu totalmente a visão. Mas continua muito lúcido, você vai acompanhar aí na matéria feita pelo Hugo Saraiva. Memórias do Esporte. Tô falando do maranhense José Ribamar dos Santos, o nosso Neguinho, o deus da raça, o xerife, o lampião, né? Olha, esse apelido foi um amigo da minha mãe, era goleiro aqui no João Paulo, um time chamado São Paulo, que era da 2ª divisão, por sinal já tá extinto também. E eu era pequeno e minha mãe me levava, que ela vendia doce no João Paulo, e eu pequeno lá, e um dia ele passou lá, que se ela não queria dar esse Neguinho pra ela, disse, não, isso não é Neguinho, esse é Ribamar. E ele se gabava muito de ter botado esse apelido. E aí virou Neguinho pra sempre. Aí virou Neguinho pra sempre, que teve até a família aqui mesmo, às vezes esquece que meu nome é José Ribamar, eu conheci nem como Neguinho. Neguinho foi campeão maranhense em 1966, 67, 68, em 1974 e 82 e 83 pelo Moto, em 69 e 70 pelo Maranhão e campeão brasileiro em 72 pelo Sampaio Corrêa, além de ser campeão do torneio Maranhão-Pará. Você é cria aqui do João Paulo, né? Um reduto de grandes esportistas e também de onde saíram grandes nomes pro futebol maranhense, né? A exemplo, você teve familiares que jogaram aqui no futebol, né? Exatamente, eu sou nascido e criado ali no bairro do João Paulo, era a rua Agostinho Torre, e desde pequeno tinha uma salina lá do quartel, tinha aqui do Caratatio. Aí o molequinho jogava em todas as duas, e nós tínhamos um time aqui, fui convidado para jogar no Universal, o time de Adão, um amigo meu, que era descalço, depois começava a botar chuteira, aí eu fui empinando, graças a Deus, dei sorte desse time ter passado por Flamengo de Monte Castelo, me viram jogar no quartel. China, que era um torcedor do Moto antigo, me levou para fazer um teste e eu fiquei no Flamengo Monte Castelo, e do Flamengo Monte Castelo foi meu salto para a 1ª divisão. Mas antes você ainda chegou a passar pelo Vasco da Gama de João Paulo, né? Que era time não era time da 2ª divisão, era time do bairro aqui, que era disputa, tinha o Vasco do João Paulo e tinha o Real Madrid, e naquela época era uma disputa muito boa, dia de domingo no 24BC, o campo do Exército, era uma tradição aqui na época, Vasco e Real Madrid. E eu jogava no Vasco do João Paulo, que era Broi, Benedito Broi, um funcionário da prefeitura que acendia essas luzes. Quem tá vivo se lembra que acendia as luzes do João Paulo, na época dos festejos São João, ele que tomava conta. E desse Vasco do João Paulo foi que eu fui pro Flamengo. E vale também ressaltar, Neguinho, que na época a antiga 2ª divisão era disputada aqui no 24BC, né? Aqui era só os times dos bairros que alugavam, que até hoje o campo do Exército eles alugam. A 2ª divisão mesmo era lá em Boa, tem as preliminares, que hoje em dia não existe mais. Antigamente quem fazia as preliminares, Moto, Sampaio, Maranhão, Ferroviário, Vitória do Mar, era o time da 2ª, era Vasco, era São Paulo, era Ouro Branco, o Santos, era só time bom da 2ª divisão. Para o cara chegar nessas divisões, ele tinha que jogar muita bola no bairro para poder alcançar uma divisão dessa.
era uma tradição também os juvenis atuarem antes das partidas principais. Você ainda chegou a ver jogos dos juvenis? Você ainda chegou a jogar pelo juvenis de algum clube aqui? Ainda cheguei a jogar, cheguei no juvenil do Moto, levado por Wilson Volume, foi eu, Gerson, o William, nós tínhamos uma garotada aqui boa, que Volume nessa época foi juiz de futebol aqui, era sargento do Exército, já falecido, marcou época aqui no futebol maranhense, não só aqui no Maranhão como fora daqui. Nós jogamos no juvenil do Moto, era um juvenil muito bom, o Moto, aquela sede do Moto ali no Canda Fabril, ali tinha uma arquibancada, a geral, e o Moto concentrava lá. Eu acho que dali que é minha paixão pelo Moto, que o meu irmão jogou no Moto, o meu pai jogou no Tupã, mas veio de geração, acho que a família aqui veio de tradição para jogar futebol. Mas nenhum foi zagueiro, né? Não, era goleiro, o centroavante, já eu e o filho e o neto que somos zagueiro. É o Neguinho que jogou também poucos tempos aí no Moto, jogou uns 3 anos no Moto, tá com 26 anos, mas parou de jogar bola, se empregou, não quis mais. E como foi a sua passagem do Flamengo do Monte Castelo para o Vitória do Mar? Como foi essa sua ida por profissionalismo? Quem o levou? O Vitória do Mar era um time da Estiva, muito bom aqui na época. Era o estivador pagava as mensalidades. O Vitória do Mar tinha sede, onde é a sede do Sindicato Estivador, lá na Praia Grande. Tínhamos caminhonete para levar para treino. E eu já no Flamengo Monte Castelo fui direto fazer um treino no Moto. Não fiquei no Moto, pegar as coincidências da vida, não fiquei no Moto, e o pessoal do Vitória me veio treinar, me levaram pro Vitória do Mar, e graças a Deus no Vitória do Mar cheguei em 1971, aí em 61 no Vitória, joguei 61, joguei 62, o Vitória do Mar fez um grande time que estava renovando, aí chegou o Pelezinho, chegou o Bodinho, o pessoal do Anil, o Zequinha, aí o Vitória do Mar, dos antigos ficou só Misael e Batatais, o resto tudo já estava tudo no fim de carreira, o Vitória do Mar formou um grande time, chegamos a ser aqui vice-campeão, Matizão com o Sampaio, aí eu joguei 61, 62, aí em 63 fui logo vendido também para o Maranhão. O Maranhão estava formando um grande time, aí o Maranhão comprou jogamos umas 3 partidas amistosas, e nessas 3 partidas amistosas eu agradei, de lateral direito, não era central, era lateral direito, e Vareta era quarto zagueiro, aí o Vitória do Mar fez negócio com o Maranhão, eu fui pro Maranhão mais Vareta, e o Sampaio ficou com Pelezinho e Bodinho. Aí desses 4, aí graças a Deus fiquei no Maranhão, 63, fui logo, o Maranhão fazia 12 anos aqui no futebol maranhense que não era campeão, tive essa felicidade, o Maranhão formou um grande time, trouxe uns pernambucanos muito bons, o time do Maranhão, torcedor antigo, essa velha guarda do Maranhão, você lembra? Lunga, Neguinho, Negão, Clécio, Moacir Bueno, Zuza e Barrão, que era 4-2-4, Valdecir, Scroin Alencar, acho que isso aqui, todo torcedor maranhense que está tão vivo, deve ser lembrado desse time Maranhão, que era muito bom, tanto um time de fora, como um time da casa, o time de fora passava aqui, dava no Moto, dava no Sampaio, chegava no Maranhão, o negócio mudava de figura. E eu graças a Deus, dei muita sorte. Aí quando foi em 66, o Maranhão caiu numa crise muito ruim, começou a vender jogadores, vendeu Clécio, vendeu Croinha, foi pro Fortaleza, o Wilson, pernambucano também muito bom, e Enio Silva foi embora pro Piauí, que era o nosso treinador pernambucano, e eu tive a felicidade do Moto me querer me comprar. O Maranhão fez negócio, eu cheguei no Moto, o Moto estava lutando por tricampeonato, já tinha levantado no começo de 66, e eu cheguei e encaixei no time era o lateral direito, era Baizinho, e Paulo Jabotão, pernambucano, mas graças a Deus eu cheguei, não me intimidava com o jogador, cuidava, eu sabia minha capacidade e a personalidade que eu tinha. Graças a Deus eu cheguei no Moto, fui titular esses 3 anos, disputei Taça Brasil, tudo, e minha carreira foi muito boa também no Moto. Foi 3 campeonatos, 66, já tinha começado, 67, 68. Maravilha, primeira parte da conversa do Hugo Saraiva com o grande zagueiro Neguinho. No sábado que vem você vai ouvir a parte final. Mas tem mais ouvintes aí conosco, né, Maísa? Mais ouvintes, professor, enviando mensagens aqui no nosso WhatsApp da Rádio Universidade FM. O Josimar enviou pra gente a seguinte mensagem: parabéns pelo programa esportivo. É novo, né? Estava faltando um programa desses na Rádio Universidade. Informações variadas e de qualidade. Parabéns à equipe e aos apresentadores. Valeu, Josimar. Muito grato pelo seu comentário. Belíssimo comentário. A gente está tentando aqui, né?
abrir mais ainda o esporte na Rádio Universidade FM, graças à sensibilidade do nosso coordenador, professor Paulo Pellegrini. E é ele que vai bater um papo agora conosco para fechar o programa de hoje com chave de ouro. Tempo de opinião. Registrando a presença do grande Joel Jacinto, que daqui a pouco comanda um dos programas mais gostosos da Rádio Universidade, o Samba Pede Passagem. Mas quem pede passagem agora é Paulo Pellegrini. Olá, Heraldo, olá, Maísa, todos os ouvintes aí do apito inicial 106. O nosso destaque aqui do comentário é o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, a primeira edição da versão feminina desse importantíssimo torneio de revelação de craques histórico, né? E era algo que estava realmente faltando, já demorou, eu diria, né? Até pela necessidade de uma renovação para mais qualidade na seleção brasileira e nos clubes femininos do Brasil. A gente percebe que houve uma maior procura das mulheres nos últimos tempos, com campeonatos mais oficiais, um calendário mais regular, mas ainda houve, na verdade, os resultados dizem isso, né? Uma perda de qualidade nas últimas gerações para cá. O Brasil passou a ser um coadjuvante do futebol feminino mundial, com participações apenas regulares nos mundiais, na Olimpíada, quando a gente já teve uma participação muito mais de protagonista, lutando por títulos e medalhas. E eu acredito que a Copinha passa a ser um espaço de uma peneira maior, embora nessa primeira edição apenas com 16 clubes, em comparação com a Copa Masculina, que tem dezenas e dezenas em várias sedes, mas para esse começo muito importante, um espaço para peneirar novas jogadoras, né? Novos talentos de jogadoras femininas, mulheres até 20 anos, e renovar o quadro dos clubes e da seleção visando um futuro mais para frente. E claro, também o incentivo, né? Mais uma competição que traz o incentivo para meninas que queiram entrar no futebol, e também para nós aqui da imprensa. A gente percebeu que há uma relação também, uma quantidade muito maior de jornalistas mulheres que trabalham com esporte, também em função de competições esportivas do universo feminino. Então, não que tenha que ser assim, claro que as mulheres podem narrar ou comentar jogos de qualquer gênero, mas o estímulo ao esporte feminino, ao futebol feminino, também foi um estímulo ao jornalismo esportivo feminino. Então a gente celebra, espera que o campeonato vá até o fim com muita qualidade. Infelizmente não temos clubes maranhenses nessa edição, mas acredito que nas próximas, quando a competição estiver mais consolidada e com mais clubes, a gente tem também nossas representantes do IAP, do Sampaio Corrêa, que fizeram a final recentemente do feminino maranhense, participem também dessa competição. Esse é o nosso destaque, Heraldo, obrigado. A gente se vê nas próximas edições do Apito Inicial 106. Maravilha, professor Paulo Pellegrini dando a sua palhinha, destacando essa importantíssima competição, a Copinha, Copa São Paulo, agora também na modalidade feminina. O masculino começa dia 2 de janeiro. Você que está aí com abstinência de futebol, porque parou tudo, a partir do dia 2 de janeiro é jogo todo dia, toda hora. Se prepare para maratonar. 12-1, né? 12-1, tempo esgotado. Valeu, Paulo. Valeu, Maísa. Muito obrigada, professor Heraldo, Paulo Pellegrini, Gisa Franco, Socorro Arocha, a todos os nossos amigos ouvintes. Vamos indo que o samba tá pedindo passagem, professor. Isso, já tá batendo na porta. Então é isso, muito grato pela sua audiência. Retornaremos sábado que vem às 11 horas. Avisa geral, 11 horas do sábado tem programa de esportes na Rádio Universidade. É o Apito Inicial 106. Na mesa de áudio, a comendadora Gisa Franco. Novas de esporte a qualquer momento na programação da 106. E vem aí o Samba Pede Passagem com Joel Jacinto. Mávio Araújo já está recuperado? Maravilha, tá de volta o grande Mávio. Pratique sempre pelo menos estes valores: empatia, ética, gratidão e humildade. Pense nisso. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.